Olá, pessoal! Para a instalação de uma determinada empresa ou atividade, é necessário passar pelas etapas do licenciamento ambiental. Vamos relembrar? O processo de licenciamento ambiental tem como principais normas legais a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei nº 6.938 de 1981, a Resolução CONAMA número 1, de 23 de janeiro de 1986, que estabeleceu diretrizes gerais para a elaboração do estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental nos processos de licenciamento ambiental. E também a Resolução CONAMA número 237, de 19 de dezembro de 1997, que estabeleceu procedimentos e critérios e reafirmou os princípios de descentralização presentes na Política Nacional de Meio Ambiente e na Constituição Federal de 1988. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA, constitui-se no importante meio de aplicação de uma política preventiva, sendo, portanto, um documento de subsídio ao processo de licenciamento ambiental. Ressalta-se que o EIA-RIMA não é o único estudo ambiental considerado no processo de licenciamento. Outros estudos que abordam os aspectos ambientais relacionados à localização, instalação e operação de uma atividade ou empreendimento podem se configurar como subsídio à análise de licença requerida, como, por exemplo, o Plano de Controle Ambiental e o Relatório de Controle Ambiental, entre outros documentos. A licença ambiental é um ato administrativo, pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, passíveis de causar degradação ambiental. Cada fase do empreendimento tem uma licença específica: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia, a LP, é a primeira etapa do licenciamento, em que o órgão licenciador avalia a localização e a concepção do empreendimento, atestando a sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos para as próximas fases. A licença prévia funciona como um alicerce para a edificação de todo o empreendimento. Nesta etapa, são definidos todos os aspectos referentes ao controle ambiental da empresa. O órgão licenciador, com base em estudos realizados, define as condições nas quais a atividade deverá se enquadrar a fim de cumprir as normas ambientais vigentes. A licença de instalação, a LI, deve ser requerida após detalhamento do projeto inicial e definição das medidas de proteção ambiental. Sua concessão autoriza o início da construção do empreendimento e a instalação dos equipamentos. A execução do projeto deve ser feita conforme o modelo apresentado. Qualquer alteração na planta ou nos sistemas instalados devem ser formalmente enviadas ao órgão licenciador para avaliação. A licença de operação, a LO, autoriza o funcionamento do empreendimento. Ela deve ser requerida quando a empresa estiver edificada e após a verificação da eficácia das medidas de controle ambiental estabelecidas nas condicionantes das licenças anteriores. Nas restrições da licença de operação estão determinados os métodos de controle e as condições de operação. Após a emissão da licença ambiental, a empresa entrará em fase de acompanhamento da operação, em que os órgãos ambientais poderão fazer vistorias regulares, a fim de verificar o cumprimento das exigências estabelecidas na licença. Sendo assim, suspender os métodos de controle de poluição ambiental constitui uma infração, passível de autuação, de multas, do cancelamento da licença e da interdição da atividade.
O licenciamento ambiental é importante para a administração pública exercer um certo controle sobre as atividades humanas que interferem no meio ambiente natural. Ele visa conciliar o desenvolvimento econômico, fazendo uso dos recursos naturais, buscando garantir o equilíbrio sustentável dos ecossistemas relacionados no processo. O CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, em sua resolução número 1 de 1986, deixa explícito que o impacto ambiental consiste em qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do ambiente, resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população. As atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente ou a qualidade dos recursos naturais. Ou seja, para tratar das questões relacionadas ao meio ambiente, o licenciamento ambiental é o suporte. Legalmente, não é possível instalar um determinado empreendimento passível de causar danos ao meio ambiente sem passar pelas etapas do licenciamento. Por meio da licença, o empreendedor toma conhecimento de suas obrigações quanto ao controle ambiental adequado relacionado à sua atividade. O licenciamento ambiental é obrigatório em todo o Brasil. Todas as atividades consideradas potencialmente poluidoras não podem funcionar sem obter o referido licenciamento. Empresas que atuam sem o licenciamento estão sujeitas a punições expressas na Lei de Crimes Ambientais, como multas, embargos, paralisação temporária e definitiva das atividades. Outra questão importante que incentiva a legislação ambiental de uma empresa é a exigência do mercado atual por empresas que cumpram a legislação ambiental. Existem incentivos do governo e planos de financiamento que condicionam a aprovação dos projetos à obtenção de licenciamento ambiental. Pessoal, ficamos por aqui. Até mais!